Confrades, tudo bem? Aqui é o Emerson novamente. Eu venho abordar um assunto de extrema importância para que você entenda o fenômeno da imigração em massa. É o que está ocorrendo na Europa e aqui nos Estados Unidos. Para efeito de conversa, aqui hoje é 30 de fevereiro de 2017. Perdoa o improviso, é que é assim mesmo que as coisas saem. Ok? Ainda mais para quem é muito ocupado, para quem não é só filósofo e sustentado, né, por movimentos escusos. Né? Aqui eu trabalho e me autofinancio, eu me autossustento, assim como o apóstolo Paulo fazia, né? Ele, ao mesmo tempo que ele pregava, ele trabalhava, ao contrário desses falsos profetas aí, né, que a gente vê. Isso é um assunto que a gente aborda em outros vídeos. Ok? Hoje eu vou falar sobre o plano Coudenhove-Kalergi e o genocídio dos brancos, o genocídio dos anglo-saxões, o genocídio dos europeus, né? Esse plano Kalergi, ele fala sobre a imigração em massa, que é um fenômeno cujas causas a elite está de uma forma ardilosa, né, de uma forma tendenciosa e sutil, escondendo do público ao mesmo tempo que a propaganda multicultural tenta retratá-la como inevitável, inclusive fazendo provocações de uma forma sutil. Né? Inclusive, eles vêm enfiando esse assunto de uma forma subliminar e que vai inclusive nos fetiches sexuais das pessoas. Né? Eles estão atacando, principalmente eles financiam, são esses que financiam indústrias pornográficas, indústrias de moda, entretenimento, indústrias do marketing, a mídia em geral. Né? São eles que fazem isso, né? De uma certa forma, porque se trata de uma aristocracia podre, de uma aristocracia esquerdista, que se autodenomina progressista, humanista e blá blá blá, mas nada disso. Né? Então, assim, com este vídeo eu tendenciono provar de uma vez por todas que a imigração em massa não é um fenômeno espontâneo, né? Aquilo que a elite tenta apresentar como uma consequência inevitável da vida moderna. Não é isso. Isso é incitado, isso é provocado. Né? Um livro que eu estou escrevendo aqui se chama A Mentalidade Gnóstica Hiperbórea e os Adoradores da Mulher de Cali, que tem muito a ver também com muita coisa retirada do livro de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Enfim, é uma compilação de vários estudos, aí onde eu formei o silogismo com base empírica e epistemológica. Ok? E que retrata também sobre essa questão do plano Kalergi em algum ponto. Então esse plano ele é concebido em torno de uma mesa preparada há décadas atrás, quase uma centena de anos, colocada em prática com o propósito de destruir a face do continente europeu e também o povo anglo-saxão, que compõe também os Estados Unidos da América de uma certa forma. Vamos falar um pouco da Europa aqui, a Pan-Europa planejada por eles. Poucas pessoas sabem que um dos principais iniciadores do processo de integração europeia foi também um homem que planejou o genocídio, né, dos povos europeus. Ele foi uma pessoa sombria, cuja existência é desconhecida pelas massas, né, mas que a elite considera como fundador da União Europeia, né, que foi ratificada em 58, 59, se não me engano. Né. Logo depois do pós-guerra, eles implantaram a União Europeia. Meu trabalho revisionista que eu também estou fazendo, que é um trabalho bastante forte, bastante assintoso, né, ele, não que eu seja hitlerista, não sou hitlerista, não sou nazista, eu refuto qualquer forma de racismo. Eu quero deixar bem claro nesse vídeo que eu estou refutando qualquer forma de racismo, ok? E principalmente o racismo que eles fazem contra a gente, né? Esse racismo de cotas e tudo mais, que é um avilte, né? Contra a inteligência do branco e contra também contra os direitos dos brancos e contra a inteligência do negro. Tem uns negros muito incompetentes aí que se sentem ofendidos, né, com essa questão de cotas e tudo mais, que isso é um escárnio, né? Somente, né, vagabundo que aceita esse tipo de coisa e oportunista aproveitador, né? Então, assim, e falando sobre essa pessoa que criou, né, essa União Europeia, né, enfim, como eu disse, o Hitler era totalmente oposto a essa questão da União Europeia, mas ele tinha uma visão totalitarista, né, unitária, que eu discordo. Né? Eu sou uma pessoa que defende a liberdade do indivíduo, né, ante essa opressão estatal. Por isso eu estou aqui na América, né, defendendo a liberdade. Eu estou defendendo aqui, eu fui perseguido por ter opinião. Eu tive minha reputação assassinada no Brasil por ter opinião, por um judiciário bandido, por um judiciário criminoso e por uma polícia política criminosa, cúmplice de crimes de Estado e crimes contra a humanidade, que me calou justamente por abordar esse assunto
de uma forma errônea, reconheço, de uma forma muito errônea, incitado por provocações, incitado por uma questão pessoal, passional, né? Mas, na verdade, meus amigos, eu fui perseguido por ter opinião que afrontava diretamente esses crimes que eles vêm cometendo através desse plano Kalergi, né? Então o nome dele é Richard Coudenhove Kalergi. O seu pai foi um diplomata austríaco chamado Heinrich von Coudenhove Kalergi, com ligações à família bizantina dos Kalergis, e a sua mãe foi uma japonesa com o nome de Mitsu Aoyama. Graças ao contato próximo com todos os aristocratas e políticos europeus, e devido aos relacionamentos do seu pai, nobre diplomata, e também por se movimentar longe dos holofotes, é uma pessoa sombria, e é o típico esquerdista atual, o burocrata, aquele cara que está no nível mais acima, é o cara que planeja, né, as coisas, e uma espécie de José Dirceu, assim, né. O Kalergi conseguiu atrair as figuras de Estado mais importantes para o seu plano, tornando-se em apoiantes e colaboradores do projeto para a integração europeia. Veja só. Aí ele escreveu em alemão Das Pan-Europäische Manifest, né? Pão Europeu Manifesto. Né? Escreveu um manifesto e tudo mais. Né? Como muitos escreviam, né? Como a Valéria Solanas também escreveu o Manifesto Scum. Veja que eles têm uma linha, um mainstream, onde eles mantêm sempre o mesmo código, né? Vou também abordar sobre Valéria Solanas num outro patamar, né, que já visa a destruição do ser humano homem, né, já uma outra linha. Eles querem abordar todas as linhas dos campos de comportamento humano, assim como querem manipular e dominar toda a linha de tratamento do ser humano no que concerne à opinião. Então, em 1922, ele fundou o movimento pan-europeu em Viena, que tinha como propósito a criação da nova ordem mundial, tendo como base uma federação de nações lideradas pelos Estados Unidos, né? E a integração europeia seria, na verdade, a casa maçônica americana naquela época mandava, tinha, né? Então, a Segunda Guerra, de uma certa forma, ela se deu por conta dessas cisões entre casas maçônicas. A casa maçônica inglesa, a casa maçônica que era um pouco ligada também ao Kaiser Wilhelm, da Alemanha, ao Kaiser Wilhelm, mas que depois romperam, quebraram, né, por umas certas condições, que o Kaiser era totalmente contra essa questão, né, dessa unificação, né, e tinham muita inveja também da eficiência e da força germânica. Os alemães eles eram muito fortes nessa questão, né, de industrialização, de eficiência. Então, assim, tanto que vocês podem ver os alemães que foram para o Brasil, para a região sul do Brasil, eles praticamente construíram o Brasil, né. Você pode ver a questão do Gerdau, que hoje se aliou, né, nesse plano aí. Muitos monopolistas cuspiram, vomitaram sobre o legado, né, dos seus antepassados. Não são merecedores de qualquer honra. Então, assim, a gente pode ver aqui hoje, nesse movimento, que eles se uniram para implodir todo, né, o sistema que se levantasse contra. Né? Também vou mencionar para eliminar qualquer dúvida de que eu seja nazista, como os tendenciosos fazem, como os desinformadores e falsos formadores de opinião da falsa direita brasileira, que eu estou abordando no meu livro, Os Sofistas da Direita, Falsos Defensores da Liberdade. Então, assim, eu vou refutar num outro vídeo qualquer ligação que eu tenha com o nazismo, né? Então, assim, e que eu seja racista, ok? A integração europeia seria, na verdade, o primeiro passo para a criação do governo mundial já previsto na Bíblia, no livro de Apocalipse, o livro do Anticristo, né? Onde prevê o Anticristo, né? E é o que eles vêm planejando hoje, né? Então, assim, entre os seus apoiantes iniciais contavam-se os políticos tchecos Tomáš Masaryk e Edvard Beneš, né? Isso tudo para facilitar também a ascensão do Islã, é isso que eles querem, né? Então, e o banqueiro Max Warburg, né, que investiu os primeiros 60 mil marcos. Quando o Hitler culpou os judeus, no fundo ele culpava os sionistas. Tanto que houve também judeus que lutaram nas Waffen-SS. Teve judeus que lutaram nas SS. Né? É claro que o estereótipo ariano desenhado por Heinrich Himmler não previa a inserção deles dentro da grande nação germânica. Né? Então, mas assim, eu vou
eliminar essas desinformações, e por isso que eles querem me destruir a qualquer custo, porque eu venho revelar uma verdade como nunca antes foi revelada, por nenhum desinformador que fala por vocês aí, seja de Olavo de Carvalho, Alex Jones, seja quem for. Eu estou falando uma coisa que vocês nunca ouviram aqui e que, por suposto, nunca vão ouvir novamente. Por isso, salvem esses vídeos, guardem esses vídeos em HDs e salvem. Porque a questão é muito, muito grave. Entendeu? Para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, o chanceler austríaco Ina Seipel e o próximo presidente da Áustria, Karl Renner, perdoem pela pronúncia, que há muito tempo eu não falo alemão também, mas eu entendo. E o próximo presidente da Áustria, Karl Renner, assumiram a responsabilidade de liderar o movimento pan-europeu. Mais tarde, políticos franceses, tais como Léon Blum, Aristide Briand, Alcide de Gasperi, etc., iriam disponibilizar a sua ajuda. Com a ascensão do fascismo na Europa, o projeto foi colocado de lado e o movimento pan-europeu foi forçado a dissolver-se depois da Segunda Guerra Mundial, né? No entanto, e graças à frenética e incansável atividade e apoio de Winston Churchill, da loja maçônica B'nai B'rith judaica, né? Sionista, né? B'nai B'rith. Não tenho nada contra o povo judeu, diga-se de passagem. E se eu classificasse o povo judeu por causa dos erros que alguns sionistas cometeram, eu estaria fazendo a mesma coisa que criticar todo brasileiro de filha da puta, de bandido, de assassino, porque houve, né, petistas no Brasil, entendeu? Ou porque houve PSDBistas, que são a mesma coisa, usam tática de tesouras e são a mesma coisa, petista, PSDBista, PMDBista, é tudo a mesma coisa, não há direita no Brasil, não há direita no Brasil, entendeu? Nem Jair Bolsonaro. Né? Enfim, eles criam factóides, eles criam fantoches para poder todo momento aí, mas não existe direito. Então, assim, e também apoiaram jornais importantes como o New York Times, né? E esse plano passou a ser aceito pelo governo americano na época. Por isso que eles aceitaram entrar na guerra de uma certa forma, né? Não porque a Alemanha ameaçava ele com bomba V2 ou bomba atômica ou qualquer coisa do tipo, mas sim pela questão do plano Kalergi, né? A ameaça maior era contra o plano Kalergi, né? O monopólio dos altos, o monopólio só de quem tiver do poder, o genocídio completo da herança genética do povo europeu. É isso que eles queriam, né? Então veja só como é que é esse plano. Mais tarde, a CIA, que é o Serviço de Inteligência Americana, se comprometeu a concluir o projeto. A essência do plano Kalergi, né? No seu livro Praktischer, sorry por my fucking Deutsch, meu alemão tá muito bom. Praktischer Idealismus, Kalergi, prática de idealismos, né? O Kalergi indica que os residentes dos futuros Estados Unidos da Europa, e eu estou mandando esse áudio para o Instituto Goethe de Curitiba, que me ajudou muito na formação, né? O fato de eu ter participado da biblioteca durante muito tempo lá, né? Me ajudou muito, né, na formação, enfim, do meu entendimento, né, sobre o que é a esquerda e o que é a direita. Os livros que tinham lá, apesar de não ter muito livro sobre minha visão política atual, mas a visão de Arthur Schopenhauer me deu a luz para poder escrever o meu trabalho como Nessahan Alita, ok? Então, eu estou encaminhando esse vídeo e quero agradecer, né, aos bibliotecários que me toleraram na biblioteca durante todo esse tempo aí, que me emprestaram muitos livros, ok? Vamos lá. Então, assim, Praktischer Idealismus, aqui me corrija se eu estou errado, não serão pessoas do antigo continente, mas um tipo de sub-humanos. Foi isso que ele escreveu no livro. Produtos da miscigenação. Foi ele que falou, não fui eu. Eu fui condenado por interpretar mal isso no passado. Uma operação midiática, espetaculosa, que eles entenderam o potencial das minhas ideias. E onde que estava chegando? Porque está tudo dominado no Brasil. Está tudo praticamente dominado. Então veja, o que esse racista esquerdista escreveu no livro dele, que seriam subhumanos produtos da miscigenação. Ele claramente declara que as pessoas da Europa devem se cruzar-se com asiáticos e com as raças coloridas, sejam quais forem, criando assim um rebanho multicultural, né, segundo ele, sem qualidade e mais facilmente controlado por parte da elite governante. Opiniões dele, ok?
Kalergi proclama a abolição do direito de autodeterminação e posteriormente a eliminação das nações. Eliminação de nação, bordeira, tudo. E tudo contra o que o meu presidente aqui, Donald J. Trump, vem praticando. Veja por que o Trump ele é atacado com todas as forças do mundo. Pela mídia, por todo mundo vem atacando até o ponto de querer destruir ele a todo custo. Donald Trump, eles jogam direita contra direita e assim vem fazendo. Mas por causa do quê? Porque o Trump, de uma certa forma, ele vem agindo de uma forma paulatina para combater o plano Kalergi, né? Então, assim, Kalergi proclama a abolição da direito de autodeterminação e posteriormente a eliminação das nações, blá blá blá, de maneira que a Europa seja controlada por uma elite. E ele quer transformar as pessoas numa mistura homogênea de negros, brancos e asiáticos. Quem será a elite, portanto? Kalergi é particularmente revelador nesse ponto. O homem do futuro será de raça mista, segundo ele. As raças e as pessoas de hoje irão gradualmente desaparecer devido à eliminação do espaço, do tempo e do preconceito, entre aspas. Aí ele escreve, o negroide eurasiano do futuro, semelhante em aparência com os antigos egípcios, irá substituir as pessoas e a diversidade de indivíduos. E em vez de destruir o judaísmo europeu, a Europa, contra sua vontade, refinou e educou essas pessoas, levando-as para seu futuro estatuto de nação líder, através desse processo evolutivo artificial. Não é algo surpreendente o fato de pessoas que escaparam da prisão gueto se tenham tornado na nobreza espiritual da Europa. Os cuidados compassivos dados pela Europa, portanto, causaram o aparecimento de uma nova aristocracia. É por isso que hoje eles deportam ucranianos, eles deportam poloneses, né, como eu, né, que sou uma mistura de polonês com alemão, né, prussiano, tá? Eu mantenho a mesma linhagem genética dos meus avós, a minha aparência, né, vem dos von Stauffen, eu tenho toda a documentação levantada, né, na Europa. Então, assim, von Stauffen começa com FF, von Stauffen, era a minha linhagem na Europa por parte de mãe, né? E também tinha daí Markovits, Van Troba, né, dentre outros sobrenomes, ok? Então vamos lá. Eu tenho como provar isso aí, tá? Já tenho provas. Tem tudo na ferramenta do Family Search. Eu fui diretor para a história da família na Family Search da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Igreja Mormon, fundada aqui nos Estados Unidos e que mais tem ajudado a gente, né, em a gente levantar todo esse aspecto genealógico das pessoas. Então, assim, não é algo surpreendente o fato de pessoas que escaparam dessa prisão, tal, né, já falei. E aí depois eu vou falar só essa questão da emancipação dos judeus devido a ações elevadas a cabo pela Revolução Francesa, que vou debater num outro vídeo, ok? Sobre a Revolução Francesa. Embora nenhum livro escolar mencione Kalergi propositalmente, as suas ideias são os princípios orientadores da União Europeia. A crença de que os povos da Europa se devem cruzar com africanos e asiáticos, e hoje a gente vê na mídia, nas propagandas, uma forte incentivo à miscigenação, né, a destruição, né, da raça branca como um todo. Porque, no fundo, o que vai acabar é a raça branca, né, com isso, né, os arianos, e enfim, isso realmente existe. Né? Não estou sendo nazista ao defender isso aí, de forma alguma. Né? Eu estou apenas emitindo a minha opinião com base em conceitos genéticos, né? Genealógicos, ok? Genealógicos, genéticos e também culturais, ok? Também estou mandando isso aqui para todos os diretores de escola da família da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, esse vídeo, para que vocês debatam. Eu estou aberto ao debate, porque eu tenho um domínio nesse assunto. Eu conheço tudo sobre marxismo há 25 anos. Não, desculpa, estou pirando. Há 22 anos eu venho estudando sobre esse assunto. Há 22 anos eu venho estudando sobre esse assunto. Desde 1995, hoje 30 de fevereiro de 2017, diariamente eu venho estudando sobre esse assunto e venho refletindo e formando um silogismo com base também na minha experiência empírica. Ok? Eu tive uma namorada, diga-se de passagem, loira, que queria eliminar todos os homens brancos. E ela ficava me provocando, né, mantendo relações com negros, e, né, por isso que eu acabei
né, tendo um problema judicial, né, por ter falado coisas que não devia, né, peguei pesado, né, ignorando as minhas amizades e tudo mais, e acabei, né, tomando isso aí, né. Eles tergiversaram todo o conceito, né. Então a crença de que os povos europeus devem se cruzar com asiáticos e africanos, destruindo a nossa identidade e gerando uma raça mestiça, é a base de todas as políticas comunitárias que têm como propósito proteger as pseudo-minorias, que não são minorias, são maiorias hoje. Isso não é por efeito motivos humanitários, mas sim devido às diretrizes emitidas pelo regime brutal que planeja o maior genocídio da história. É o regime do anticristo. Ah, mas eu não acredito nisso. Isso... Bom, meu amigo, eu estou provando com fatos, com estudos. São uma centena de vídeos que eu vou produzir aqui e que vão provar passo a passo. Eu posso ser o maior perseguido político da história, mas nada vai me parar contra isso. Entendeu? Nada vai me parar. A dor de ver, né, o meu povo sendo destruído. O meu povo vem sendo destruído. O meu povo vem sendo destruído. É pelo meu povo que eu estou lutando. É pelo meu povo, é pela minha filha, é pela minha linhagem, é pela minha família. É por eles que eu estou lutando. Né? Me desculpa se eu não estou lutando por você. Ok? Que me critica. O Prêmio Europeu Konrad Adenauer é conferido de 2 em 2 anos a europeus que se excederam na promoção desse plano criminoso e assassino. Entre eles, os que receberam encontram-se os nomes tais como Angela Merkel, né, a psicopata tirana comunista da KGB, né, e Herman van Rompuy, esse nome holandês aí tem. Então, o incitamento ao genocídio também a base do apelo constante das Nações Unidas para que aceitemos milhões de imigrantes. Por isso, né, a briga do Trump com eles. O Trump está lutando contra isso. E o Trump, ele tem que ser apoiado por nós, porque visam destruir. Os Estados Unidos da América hoje, sob o domínio do regime do governo Trump, né, não do regime Obama, mas do governo Trump, ele visa proteger essas nossas liberdades, ok? E proteger o país. Então, assim, ele fez graves administrações à União Europeia com a Angela Merkel, né? Então, assim, as Nações Unidas, eles apelam a esse genocídio para que aceitemos milhões de imigrantes como forma de nos ajudar em relação à baixa natalidade da União Europeia. Mas essa baixa natalidade da União Europeia se dá ao fato de eles terem envenenado a cabeça da mulher germânica, da mulher europeia. Foi envenenada com o feminismo misândrico de Valéria Solanas, Simone de Beauvoir, ok? Dentre outros que eu estou abordando em inúmeros vídeos que eu estou produzindo. Ok? Eu vou explicar melhor sobre isso. A mulher não tem culpa sobre isso. A mulher tem culpa de ter aceitado isso. Conhecendo. A partir do momento que ela conhece, ela se torna culpada. Entendeu? Então, ou ela briga contra, ou ela se torna culpada e cúmplice. Ok? Não estou culpando você, mulher, que foi feita de idiota útil. Como Lenin falava, usaremos o idiota útil. Na linha de frente, o Estado será Deus e as pessoas comerão migalhas que cairão das nossas mesas. Isso ele escreveu no seu livro. Ah, mas eu preciso de referência. Eu te dou referência, me contate em privado. Não atrapalha a minha lógica. Ok? Alright? So, let's go ahead straight forward. Ok? Então tá. Segundo um relatório publicado em janeiro de 2000 no Population Division Review das Nações Unidas em New York, ok? Sob o título de Immigration Replacement, a Solution to Declining and Aging Population until 2025, ok? A Europa irá precisar de 159 milhões de imigrantes. Ou seja, se a mulher europeia né, e não houvesse essas leis que destroem o homem, hoje uma mulher lá na Europa pode te botar para fora de casa, basta ela querer. E o cara vai, não, ele tá tudo a favor dele, ela te acusa de estupro, então ela aceita com presunção de inocência, né? Não existe presunção de inocência, você é condenado e responde preso, acabam com a tua vida. Por isso que não tem, por isso que o europeu não quer mais sair com a mulher europeia. O europeu está se tornando efeminado por conta dessas políticas e por conta também da mulher europeia, que na verdade, na maioria das vezes, se comporta como um lixo altamente promíscuo, um lixo altamente tóxico na vida do homem. Não estou falando todas, meus amigos. Não confundam.
Mas a grande maioria é assim. E na dúvida, meu amigo, não invista. Entendeu? Na dúvida, não contrate. E dentre outras coisas. Ou aquele negócio, contrate caráter, não contrate competências. Entendeu? A gente não quer saber quantos carros você tem, ou quantos títulos você tem. Isso pra gente não importa, pro homem não importa. O homem quer saber do passado da mulher. Pro homem isso é muito importante, porque o homem, de uma certa forma, ele, apesar de negar, muitas vezes ele nutre aquele mito do amor romântico, no fundo. Então ele quer a mulher mais pura possível. Entendeu? E é isso eu falo, até com base de conselho para minha própria filha, que um dia vai assistir esse vídeo. Ele quer a mulher mais pura possível. E de preferência ele quer casar com uma mulher igual a ele. Da mesma genealogia que a dele. Né? Da mesma linhagem genética que a dele. Vocês estão entendendo? Ele quer se ver no futuro. Né? No seu filho. Ele quer ter um filho igual a dele. Igual a ele. Parecido com ele. É isso que eu tenho acompanhado em todos os blogs. E chance da internet que se manifesta como anônimos. Eu sou o único que não me manifesta como anônimo. Não se deixe de ser estranho, não deixa de ser estranho haver tal precisão nas estimativas em torno da imigração. E ele não é um plano premeditado. É claro que a baixa taxa de natalidade poderia ser facilmente revertida com medidas de apoio familiar apropriadas. Vou relatar isso no outro vídeo. Também é claro que a contribuição de genes estrangeiros não irá proteger a nossa herança genética, mas sim destruir. Vai contribuir para a sua extinção. Ou seja, replacement. O propósito único dessas medidas é o de distorcer por completo o nosso povo, transformá-lo num grupo de pessoas sem coesão nacional, histórica e cultural. Resumidamente, as políticas do Plano Kalergi foram e ainda são, né, a base para as políticas governamentais oficiais feitas com o propósito do genocídio dos povos da Europa através da imigração em massa e também aqui da América. J. Brock Chisholm, antigo diretor da Organização Mundial de Saúde, prova que ele aprendeu bem a lição de Kalergi quando disse: o que os povos por todo lado têm a fazer é limitar suas taxas de natalidade e promover casamentos mistos entre as raças. Isso tem como propósito a criação de uma raça única no mundo, controlada por uma única autoridade central, o anticristo. Conclusões. Se nós olharmos ao nosso redor, o plano Kalergi parece estar realizado totalmente. Enfrentamos uma fusão da Europa com o terceiro mundo. E o casamento interracial produz anualmente jovens de raça mista, como sempre. As crianças de Kalergi, né, como dizem, né? Sob a pressão dupla da má informação e da estupefação humanitária promovida pela imprensa, os europeus estão a ser ensinados a renunciar às suas origens e à sua identidade nacional. Né? Hoje a gente tem o fenômeno do cuckolding, que para mim isso é aviltante. E é por isso que eu fiz o vídeo da Índia, né, gravando na Índia, que está aqui. Não concordo mais com aquelas opiniões que eu refleti. Acredito que até foi criminoso a nível de injúria, não de racismo, mas de injúria, porque esse foi um vídeo editado. Eu queria ter o vídeo completo, mas a Polícia Federal confiscou e não entregou, entendeu mais. É um vídeo que fez parte da Operação Intolerância, que foi para me calar. Intolerância mesmo, eles intolerância às opiniões, né? E na verdade envolveram com um monte de mentiras aquela operação, que hoje já foi provada. Eu vou relatar isso num outro vídeo, tá? Né, o vídeo Operação Intolerância. Também tem o Eduardo Maia, que publicou uma entrevista comigo aqui, tá no vídeo lá do canal do Eduardo Maia, Operação Intolerância, Assassinato de Reputações, né? Então assim, meus amigos, isso prova que o plano Kalergi, né, é um plano criminoso, né, que visa destruir as raças como um todo, né? Ah, mas eu sou misturado, eu sou... Meu amigo, então entenda o que está acontecendo. Entenda por que essa coisa toda. Porque eles estão jogando um contra o outro, usando a teoria crítica da escola de Frankfurt, de Herbert Marcuse e George Lukács, que eu relatei no outro vídeo. Os servos da globalização estão a tentar nos convencer de que negar a nossa identidade é um ato progressivo e humanitário, e que o racismo está errado, porque querem que sejamos consumidores cegos. E eles têm tentado viciar pessoas na pornografia usando esses fetiches do code, envenenando a cabeça das mulheres, né? Eu vou relatar isso num livro, a mentalidade gnóstica, né? Então, assim, hoje mais do que nunca é necessário contrariar as mentiras do sistema e acordar o espírito revolucionário dos europeus, o verdadeiro europeu, anglo-saxão, viking, ok? Todos nós temos que olhar para a verdade, um soldado de Odin, né, como eles falavam antes.
E ela, integração europeia, significa genocídio. Integração europeia é genocídio. Não temos outra opção e a alternativa é o genocídio nacional. É isso que eles estão fazendo. Vocês estão entendendo? Então, assim, de uma certa forma, as pessoas estão muito equivocadas, né? Então, né, é uma verdade constatada e hoje nós somos um mero fantasma, né, desse grande arquétipo internacional, né, dos globalistas socialistas marxistas internacionais, né? E é fácil e cômodo ser a favor desse sistema. Você não vai ser perseguido, mas uma hora você vai ser comido. É aquele negócio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então lute, seja honrado, entendeu? Lute. Porque é cômodo ficar a favor, né, do que ser contra, né? Então, assim, eles destroem, né, de uma certa forma. Eles estão querendo fazer sim uma eliminação consistente e gradual da raça branca, né? E aquele que vai contra racista, tal. Então o vídeo que vai no final, que é o vídeo da Índia, eu não estou mais de acordo com aquelas opiniões, estou de acordo com o que eu disse aqui atualmente. Esse vídeo que eu gravei na Índia, em 2011, em Nova Delhi, né, foi julgado num total estado de exceção, né? Completo estado de exceção, né? De calamento, de crime contra a humanidade, de crime de Estado, né? Passaram por cima, extrapolaram todas as leis, né, jurídicas possíveis